Olá, meus amigos. Uma boa noite a todos. Eu sou Marcos Lima. Estou por aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a Bíblia Sagrada. Eu coloquei na capa deste vídeo a mensagem "Morreu", a imagem do pastor Silas Malafaia e a mensagem "Morreu". Agora eu quero explicar para vocês como ele morreu. Eu sempre admirei o pastor Silas Malafaia. Ele é um homem muito inteligente, um QI elevado, é um homem que tem conhecimento da Bíblia, ele conhece a mensagem da Bíblia. Enfim, é um homem que eu sempre admirei, como já frisei. Mas, de uns tempos para cá, o pastor Silas Malafaia, ele mudou completamente. Como? Ele tem agido de uma forma que não condiz com o comportamento de um pastor. Como? Morreu o pastor e nasceu o político Silas Malafaia. Silas Malafaia, ele tem, ultimamente eu tenho visto nas redes sociais, ele tem agido com muito ódio, com muita fúria, perseguindo políticos, perseguindo pessoas, com aquele ódio tão grande que isso não condiz com a atitude de um pastor. E cada dia que passa, ele está se envolvendo mais. Eu creio que ele não está percebendo isso. Então, quem dera que esta mensagem chegasse ao pastor Silas Malafaia. É difícil, mas pode ser que chegue a ele. E eu diria para ele: pastor, retorne às suas origens. Satanás está querendo lhe destruir. É errado o cristão envolver-se na política? Não. A política não é pecado. Deus estabeleceu autoridades para governar os homens. Mas a maneira como o pastor Silas Malafaia está agindo, eu que sempre o admirei, eu não o vejo mais como pastor. Eu queria estar de frente a frente com ele para dizer para ele: pastor, o diabo está lhe enganando. Cuida do teu rebanho, volta a administrar o teu rebanho, porque aquelas pessoas, elas querem ver o Senhor como espelho. O Senhor tem que ser espelho para o seu rebanho. Como é que uma das características principais para ser um pastor é a mansidão. Um dos principais requisitos para ser um pastor é mansidão. Tem que ser um homem manso, tem que ser um homem parecido com Cristo, e Cristo era manso. Como é que eu posso exigir sou pastor, exigir das minhas ovelhas que sejam mansas? Porque a ovelha tem que ser mansa, a ovelha é mansa. Se eu não sou manso, eu tenho que ser o espelho, eu tenho que ser o exemplo. Então o pastor Silas Malafaia, ele tem descido degraus após degraus na vida espiritual e não tem percebido isso, eu tenho certeza. Meus irmãos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, no versículo 1, Jesus conta uma parábola, a parábola do semeador. Ele diz: o semeador saiu a semear a sua semente. E quando este semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Outra parte da semente caiu sobre pedras. A terceira parte da semente caiu entre os espinhos. E a quarta parte da semente caiu em boa terra. A primeira parte da semente que caiu na beira do caminho, Jesus diz: a semente caiu à beira do caminho, as pessoas que passavam por ali pisaram a semente, e as aves do céu vieram, comeram a semente, ela não brotou. Aí Jesus explica: a semente é a palavra. Os que estão à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não guardam a palavra no seu coração,
E o diabo vem, arrebata aquela palavra para que eles não sejam salvos. Porque a salvação, o diabo sabe que a salvação, ela vem através da fé. E essa fé se adquire ouvindo a palavra. Então, quando alguém ouve a palavra e não guarda no coração, porque o diabo vem e arrebata para que ele não seja salvo. Pois bem, a segunda parte da semente caiu em pedregais, sobre pedras. E a planta plantada em pedregais, você sabe que ela não tem raiz profunda. E aquela semente brotou, aquela semente foi plantada sobre pedra, ela brotou, ela perseverou por algum tempo, mas como não tinha raiz profunda, com a perseverança do calor do sol, aquela planta murchou e morreu. Esses são aquelas pessoas que recebem a palavra, recebem a semente, permanecem no Evangelho, na fé, por algum tempo, mas não criaram uma base sólida, uma base firme na palavra, né? Não tem raiz profunda. E com a perseguição por causa da palavra, essa pessoa se desvia e abandona a fé. É a semente plantada sobre pedra. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para a semente, a terceira parte da semente que caiu entre os espinhos. Aquela semente cresceu, ela nasceu, cresceu, mas ela botou frutos imperfeitos, ela não botou fruto perfeito. Por quê? Sufocada pelos espinhos. Aí Jesus explica, esses são aqueles que entram no reino do reino de Deus, entram no Evangelho, aceitam a seguir a Jesus Cristo, mas eles produzem até uns frutos, mas não produzem frutos perfeitos. Aqueles frutos xoxos. Por quê? Com a preocupação com as coisas deste mundo. Sufocado pelas coisas deste mundo, não produzem frutos perfeitos. É a situação do pastor Silas Malafaia, que, envolvido até a cabeça na política ultimamente, ele tem embaçado o brilho da sua carreira. Pastor Silas Malafaia, ele não é visto mais por muitos até da sua própria igreja como pastor. Ele não sabe, mas várias pessoas têm esse ponto de vista que eu tenho na igreja dele, muitos. Pode ter certeza disso. Então, se eu pudesse estar frente a frente com ele agora, com o pastor Silas Malafaia, eu diria para ele, pastor, você morreu. O pastor que eu enxergava, que eu via em você, ele morreu. E nasceu um político, inclusive um político bravo, um político agressivo. Nós vemos aí nas redes sociais, pastor Silas Malafaia tem falado com ódio a respeito de outros políticos, que eu não vou citar nome. É ódio, expressão de quem quer esganar. Pastor, para um pouco. Silas Malafaia, para um pouco. Olha para dentro de si, olha como você está agindo. Você está mergulhado no poço de sujeira que é a política suja. Você está perseguindo com ódio. Retrocede, volta para o teu início, para o princípio. Seja humilde. Abandone esse ódio, porque com esse ódio você não entra no reino dos céus. Pode até suas ovelhas entrarem, mas você fica. E como nós sabemos, eu tenho pregado todos os dias, a vinda de Cristo está muito próxima. E o Senhor pode ficar. Ajudou a construir a arca, mas pode ficar de fora. É esse recado que eu dou. Quem dera este recado chegasse ao pastor Silas Malafaia. Pastor, volta para o teu posto. Pede perdão a Deus por essas atitudes bruscas, agressivas, e volta a administrar o teu rebanho, porque muitos lá na tua igreja estão esperando a volta do pastor Silas Malafaia.
e a morte deste político, Silas Malafaia. A decisão é sua. Que Deus abençoe a todos. Você que está me ouvindo, eu agradeço pela sua atenção. Eu peço a você dar um like aí, se inscreve neste canal, compartilha este áudio, este vídeo para quantas pessoas você puder. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu falei aqui não só a respeito do pastor Silas Malafaia, mas mencionei a palavra de salvação. Eu pergunto agora a você, qual é a sua condição? Você está à beira do caminho? Você é a semente plantada sobre pedra? Está entre os espinhos, sufocado pelas coisas, as preocupações com as coisas deste mundo, como o pastor Silas Malafaia? E a última parte da semente, a Bíblia diz que caiu em boa terra. E esta que caiu em boa terra produziu frutos e mais frutos. Esta boa terra é o coração honesto e bom. Que Deus os abençoe.